Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade, o programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará, estamos dando início ao Alerta Geral desta sexta-feira, 15 de março de 2019. A temperatura prevista para esta sexta-feira na capital cearense é de máxima de 29 graus, mínima 24 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Cuidado com a saúde das crianças. Vacinas contra a meningite estão disponíveis na rede pública. Parceria interestadual. Governadores aprovam o Consórcio Nordeste para o desenvolvimento sustentável da região. Instituto de Meteorologia divulga alerta de chuvas com descargas elétricas e rajadas de vento no Ceará. Ciro, ao lado do senador Cid Gomes, abre nesta sexta-feira uma série de debates da Assembleia sobre os novos rumos da Previdência Social. Fechando o cerco, a operação cumpre 79 mandados contra a facção criminosa no Ceará e Rio Grande do Norte. A advogada é presa. Sinalização do Palácio do Planalto. Deputados federais receberão emendas parlamentares, mas desvinculam benefício com votação da reforma previdenciária. E mais. Governador Camilo Santana acompanha hoje, em São Paulo, leilão de privatização do aeroporto de Juazeiro do Norte. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. A reforma previdenciária mobiliza deputados estaduais e federais e senadores em todo o Brasil. A PEC, proposta de emenda à Constituição com novas regras na área da Previdência Social, começa a tramitar na Câmara dos Deputados e entra também na agenda do Senado. A Assembleia Legislativa do Ceará realiza nesta sexta-feira, a partir das 9 horas, com a presença do ex-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, o primeiro debate sobre a reforma previdenciária. As discussões atraem a atenção de lideranças comunitárias, sindicais e empresariais. A reforma tem um grande impacto na vida dos brasileiros e é um assunto que mais gera preocupação entre os segurados da Previdência Social. O aumento no tempo de contribuição, a fixação de uma idade mínima para o acesso à aposentadoria, as mudanças nas regras para os trabalhadores rurais se aposentarem, assim como a redução nos valores do BPC e de pensões, tiram o sono de muita gente. O governo federal quer uma previdência social mais enxuta, com menos gastos, mas as mudanças dependem da Câmara Federal e do Senado. O projeto enviado ao Congresso Nacional já está tramitando na Câmara Federal e está longe de sensibilizar os deputados federais e desagrada a maioria dos brasileiros. Esse assunto, que faz parte do seu dia, entra na pauta de hoje do jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Acompanhe o Alerta Geral ao vivo em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook do Ceará Agora, Twitter e também Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85 98940 2385. 7 horas e 4 minutos. Um importante recado à população. A meningite é uma doença que pode ser prevenida. E a melhor forma de se proteger dessa enfermidade é manter a caderneta de vacinação em dia. Conforme o calendário nacional de vacinação, há 4 vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde, o SUS, que protegem contra a meningite, BCG, pentavalente, pneumocócica, 10 valente e meningocócica C. O médico infectologista pediátrico do Hospital São José, Robério Leite, destaca a importância da prevenção. A melhor forma de prevenir que existe são as vacinas. Então, no Programa Nacional de Imunização, do SUS,
nós temos várias vacinas para proteção. A primeira que é dada é, ao nascer, a vacina BCG para prevenção da meningite tuberculosa. Em seguida, a criança vai tomar vacinas para pneumococo, que pode causar meningite, para o hemófilos influenza do tipo B e também a vacina para o meningococo. No caso, no Sistema Único de Saúde, está disponível a vacina por meningococo do tipo C, que é o meningococo que mais circula no Brasil. A meningite pode dar em qualquer idade, né? Mas as meningites bacterianas, as meningites virais, elas são mais frequentes nos primeiros anos de vida, são esses primeiros 5 anos, porque a criança ainda está desenvolvendo o seu sistema imunológico, de modo que ela é mais suscetível, mas em qualquer idade pode ocorrer meningite com gravidade também variável, independentemente da idade. Além da vacinação, seguir algumas medidas básicas ajudam a prevenir a doença, como lavar bem as mãos, principalmente antes de preparar alimentos. Desde o ano passado, a faixa etária de imunização contra a meningite C foi ampliada. A cobertura vacinal passou a contemplar também adolescentes de 11 a 14 anos de idade. Ao surgirem os primeiros sintomas, deve-se procurar o posto de saúde mais próximo. São 7h06. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, divulga alerta de chuvas com descargas elétricas e rajadas de ventos no Ceará. Sátiro Salles. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, divulgou um alerta de chuvas com ventos de 20 a 30 km por hora, no período que corresponde à tarde desta quinta-feira até o início da noite desta sexta-feira no Ceará. A análise das condições meteorológicas favoráveis mostra que pode haver ocorrência de acúmulo de chuvas neste período. Na última terça-feira, o município de Iguatu registrou uma das maiores ventanias já registradas no estado, com ventos que chegaram a 70 km por hora. O aviso fala em perigo potencial, podendo ocorrer descargas elétricas e rajadas de vento em áreas isoladas do estado, como Cariri, região norte, região metropolitana de Fortaleza. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, FUNSEMI, aponta nebulosidade variável com chuva isolada em todas as regiões nesta sexta-feira. Os maiores acumulados de chuvas no estado, segundo o balanço da FUNSEMI nesta quinta-feira, foram a Montada, com 122 milímetros, Horizonte, com 65 milímetros, Bela Cruz, com 63 milímetros, Caucaia, com 62 milímetros e Paraipaba, com 60,4 milímetros. Com informações do Ceará agora, Sátiro Salles para o Alerta Geral. São 7h07. Ceará terá feriados nas 2 próximas semanas, como nos conta Almir Fernandes. No intervalo de 7 dias, a população de Fortaleza e vários outros municípios do Ceará terá 2 feriados. O primeiro deles será na próxima terça-feira, 19 de março. Trata-se do feriado religioso do dia de São José. Embora seja o padroeiro do estado do Ceará, o feriado não é estadual. Será feriado nos municípios que têm leis específicas a esse respeito. É o caso da capital e de outros municípios como Aracati, Aquiraz, Caucaia, Crateús, Iguatu, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Pacajus, Quixadá, Sobral, entre outros. O feriado em Fortaleza é fixado pela Lei 8.796, de 9 de dezembro de 2003. Já no fim de semana seguinte, o cearense terá um feriadão, em 25 de março, na segunda-feira. Trata-se da data magna do estado, que marca o dia em que a escravidão foi abolida no Ceará. A data que conferiu ao estado o pioneirismo no Brasil completa 135 anos em 2019. Com isso, no intervalo de 7 dias, serão 4 de descanso, os feriados de 19 e 25, além do sábado e do domingo. Com informações da Rádio Várzea Alegre FM, para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. 7h08. Operação cumpre 79 mandados contra a facção criminosa no Ceará e Rio Grande do Norte. A advogada é presa. De Assis Lira. Foi deflagrada nesta quinta-feira a Operação Pirangi 2 do Ministério Público do Ceará, cumprindo 36 mandados de prisão preventiva e 43 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Pindoretama, Cascavel, Beberibe e Maracanaú, além do município de Baraúna, no Rio Grande do Norte. Alguns alvos dos mandados já estavam detidos no sistema penitenciário. Também foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão preventiva na residência e escritório de uma advogada suspeita de envolvimento com facção em Fortaleza. Os nomes dos investigados não podem ser divulgados pelo fato de a investigação ainda estar em sigilo.
Os 53 investigados foram denunciados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, integração de organização criminosa armada e lavagem de dinheiro. Os crimes de homicídio cometidos pelo grupo estão sendo apurados na comarca de Cascavel. No decorrer da investigação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO do Ministério Público do Ceará, foram apreendidos mais de 12 quilos de cocaína, 338 quilos de maconha, 5 quilos de crack e mais de R$50 mil em espécie, além da prisão de mais de 60 envolvidos com tráfico de drogas, homicídios e porte ilegal de armas. Com informações do Ceará Agora, de Assis Lira para o Alerta Geral. Buracos tomam conta da BR-116 de Russas a Boqueirão do Cesário. Mais informações com Cid Ferreira. Trafegar de carro, caminhão ou motocicleta pela BR-116 no trecho de Russas a Boqueirão do Cesário, a cada dia tem se tornado um desafio com maior grau de risco. A rodovia no trecho em questão tem cerca de 50 quilômetros, com asfalto bastante danificado pela própria corrosão do tempo, as chuvas e o tráfego pesado. São vários buracos, desníveis e as conhecidas panelas que apavoram motoristas devido aos riscos de acidentes que representa. Os buracos atingem profundidades consideráveis e tomam conta da rodovia. Essa semana, uma ambulância do município de Russas transportava 4 pessoas quando um caminhão, tentando se desviar de um dos buracos, desviou para a contramão, obrigando o motorista a ir para o acostamento. Ao caírem no buraco, estourou os 2 pneus. Por sorte, os passageiros da ambulância e o motorista nada sofreram. É comum ao longo de todo o trecho se deparar com veículos parados, com motoristas trocando pneus cortados pela violência dos impactos dos buracos. A situação não muda de Boqueirão até Pacajus. O DENIT realiza operações tapa-buraco, mas pouco minimiza a situação. Motoristas cobram providências dos órgãos federais para a recuperação deste trecho da BR-116, antes que acidentes graves venham a sacrificar vidas. Da Sons Unsat Vale do Jaguaribe, Cid Ferreira para o Alerta Geral. 7h12 após decreto de flexibilização, número de registros de armas de fogo cai 10%. Solon Vieira. No mês seguinte, a assinatura do decreto presidencial em janeiro, que flexibilizou as regras à posse de armas de fogo, o número de registro concedidos de armamento no Sistema Nacional de Armas, SINARB, da Polícia Federal, diminuiu 10% em relação ao mesmo mês de 2018. Em fevereiro do ano passado, 3.627 foram registradas. Já em fevereiro deste ano, foram 3.263 armas. Conforme a Assessoria Nacional da Polícia Federal, até o fim de fevereiro, 6.474 novas armas entraram em circulação legalmente este ano, uma média de 3.237 por mês até agora. Em 2018, foram feitos 48.330 novos registros de armas, com média também maior do que a deste ano, de 4.027 ao mês. O decreto é desaprovado pela maioria da população brasileira, conforme pesquisa CNT-MDA, referente a fevereiro e divulgada no início de março. O levantamento aponta que 52,6% da população é contra a facilitação concedida pelo presidente Jair Bolsonaro, PSL. Dos entrevistados, 42,9% aprovam a medida e 4,5% não sabem ou não responderam. Da Sons Unsat Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã, com as notícias da política que mexem com a sua vida. Os novos caminhos da Previdência Social. Ciro abre hoje na Assembleia Legislativa série de debates sobre a reforma da Previdência. E ainda, Beto Almeida, bom dia! Bom dia, Luzenor. Bom dia, os ouvintes moto da manhã de sexta-feira, Luzenor. E olha só, o Supremo Tribunal Federal impõe derrota à Lava Jato e decide que crimes contra a corrupção e lavagem de dinheiro devem ser julgados
na Justiça Eleitoral, Luzenor. E ainda na área que mexe mais com a vida dos brasileiros, PEC com as mudanças nas regras da aposentadoria começa a tramitar na Câmara Federal. E ainda sobre a questão da reforma da Previdência, Tasso Gereissati será vice-presidente da Comissão Especial, Luzenor, que vai acompanhar a reforma da Previdência no Senado. A instalação será na próxima semana. E ainda, Beto Almeida, governador Camilo Santana acompanha hoje em São Paulo o leilão de privatização do aeroporto Orlando Bezerra, em Juazeiro do Norte. Pelo menos 6 empresas, Luciano, já demonstraram interesse direto em participar desse leilão específico para o aeroporto de Juazeiro do Norte. Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada, viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindônibus por mais gentileza. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. O mosquito Aedes aegypti transmite doenças graves que podem colocar a saúde da sua família em risco. Por isso, não deixe água parada. 8 em cada 10 focos estão dentro de casa. Verifique vasos, garrafas, caixas e qualquer objeto que possa acumular água. Lixos e ralos de banheiro devem estar sempre bem fechados. Entre em ação. A melhor defesa é a prevenção. Uma campanha do governo do Ceará contra o mosquito. Alerta Geral. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, o senhor tá lá na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. Alerta Geral. São 7 horas e 18 minutos, a agenda da reforma previdenciária. Deputados federais têm recursos de emendas parlamentares liberados, mas desvinculam o gesto do governo federal à votação da reforma previdenciária. As informações com Carlos Alberto. O governo de Jair Bolsonaro liberou a verba de 21,5 milhões para emendas parlamentares a deputados federais cearenses. Com a proximidade da reforma da Previdência, proposta de grande interesse de aprovação pelo governo, essa pode ser uma forma de agradar os deputados. Em relação a todo o país, o governo liberou 1 bilhão para o pagamento das emendas. Para o deputado Capitão Wagner do PROS, o recurso deve ser liberado sem condicionamento para a votação, não apenas a deputados que apoiarem a reforma da Previdência ou de partidos específicos. Ele acredita que essa ação pode ajudar a criar um maior diálogo entre os poderes legislativo e executivo.
José Ayrton, deputado cearense do Partido dos Trabalhadores, afirmou por meio da sua assessoria que esses pagamentos são normais todos os anos e não atribui a razões políticas. As emendas fazem parte de um orçamento impositivo, que deve ser pago de forma obrigatória, o que normalmente não acontece com a maioria das despesas do governo, que recebem uma autorização para que sejam pagos e podem ser contingenciadas em alguns casos. Segundo um levantamento feito pelo Palácio do Planalto, existem 3 bilhões de emendas que devem ser pagas de forma impositiva. Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Tá muito claro que o discurso dos deputados federais, e não é só aqui o da bancada, os deputados que integram a bancada federal cearense não, Luciano, que isso, a liberação das emendas pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo governo federal, não os animam a dizer e a declarar apoio de antemão à reforma da Previdência. Era previsível até que isso não ocorresse, até porque, vamos combinar, o valor ainda é muito pouco já para atrair de cara o apoio dos parlamentares à reforma da Previdência. E outro ponto, Beto, é que obrigatoriamente o governo federal precisa e tem que liberar essas emendas, seja qual for o presidente da República. Tá, as emendas de fato são impositivas, elas são obrigatórias, o governo tem que liberar, mas libera também no tempo dele. Lembre-se, essas emendas que o governo está liberando aí, de R$1 bilhão, elas são de 2014, Luzenu. Nós estamos em 2019. Então, assim, há a disposição do governo muito clara em liberar essas emendas em conformidade com o prato do momento, com a discussão do momento, que é a reforma da Previdência. O governo também, pelo seu lado, tenta desvincular que isso é um agrado, é uma forma de, um gesto, vamos dizer assim, de mostrar para os deputados federais que o governo está, assim, disponível para negociar, para conversar e tudo mais. Agora, olha só, independente dessa questão das emendas, é fato, existe uma dificuldade em relação ao comportamento que os deputados terão nesse embate da discussão e da aprovação da reforma. Tem a questão da liberação das emendas, que é importante, não tenha dúvida. Nenhum deles vai dizer que agora sim, o processo está começando, a gente está satisfeito. Nem espere isso. Não espere gestos dos parlamentares, porque afinal de contas seria muita primariedade de um parlamentar que viesse hoje a público dizer que finalmente o governo está começando a se mostrar sensível, que liberou as emendas. Não espere isso. Que é um gesto importante do governo, faz parte da articulação que faz parte política. da articulação, faz. O governo tenta negar que é um toma lá da cá, mas é um gesto que outros governantes fizeram e que Jair Bolsonaro está vendo que a realidade é bem outra, tem que fazer. Vai discutir ainda mais? Vai discutir os cargos federais no Ceará. Pode não ser no mesmo nível que aconteceu anteriormente, mas esses cargos também entram na negociação, sim. Então, isso faz parte do processo. São 7h22. Jornalista Beto Almeida, muito mais do que qualquer agrado que os deputados federais venham a receber, do ponto de vista da distribuição de cargos e também da agilidade na liberação de recursos em emendas parlamentares pela União, a maior preocupação dentro da bancada não é apenas atinente ao estado do Ceará, mas aos demais estados, é o desgaste que essa reforma previdenciária pode vir a ocasionar na vida de quem votar a favor dessas mudanças nas regras para a Previdência Social. Claro que a reforma é necessária, não na dimensão que o governo está propondo, mas outras regras, outras mudanças serão instituídas com mudanças nesse projeto encaminhado pelo governo federal ao Congresso Nacional. O projeto, que é a PEC, proposta de emenda à Constituição Federal, começou a tramitar nessa última quarta-feira na Câmara dos Deputados e o Senado também acompanha e já se antecipou, Beto Almeida, para criar uma comissão parlamentar que irá acompanhar
esse debate travado pela Câmara dos Deputados. O senador cearense Tasso Gereissati será relator dessa comissão no Senado. Será o vice-presidente dessa comissão. Vice-presidente na realidade. Na realidade, ele será o vice-presidente da comissão de acompanhamento, da comissão especial de acompanhamento da reforma da Previdência no Senado. Aí a proposta do presidente do Senado, o Alcolumbre, é fazer o quê? Com que os senadores já acompanhem todo o debate, o trâmite da proposta de reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, que fique monitorando o andamento da matéria, que repasse isso para os demais senadores, para quando a reforma chegar no Senado, ela não começar do zero, como se diz, não se iniciar um debate como se não estivesse acompanhando em paralelo todo o que vem sendo feito na Câmara dos Deputados. Isso daí é algo que vai dar celeridade na tramitação da matéria quando ela chegar no Senado. Essa comissão especial, inclusive, ela só vai ser instalada na próxima terça-feira da semana que vem. Agora, olha só, a gente tem, inclusive, assim, alguns incômodos, como você falou, dos parlamentares, dizendo como que eles vão se posicionar em relação à questão da reforma, a pressão que vão sofrer, por exemplo, dos seus eleitores. Aí vamos pensar aqui mesmo, da bancada federal do Ceará, a situação que fica, por exemplo, a gente como o deputado Capitão Wagner, que é hoje aliado do governo federal, que tem, com certeza, a expectativa do Jair Bolsonaro e de toda a sua entourage de que ele possa apoiar essa reforma da Previdência. Por outro lado, há aqui no Ceará uma cobrança de que ele se posicione até contrário a muitas dessas emendas. Ora, como é que vai ficar, por exemplo, um posicionamento desse do deputado Capitão Wagner? No mínimo, vai se contrariar o governo, ficar numa situação muito incômoda em relação ao governo federal, ou puxar aqui a brasa para os eleitores dele, já que ele é um dos pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza no ano que vem, em 2020, e aí sim ver como se comportará. Porque na realidade é o seguinte, não vai ter meio termo, Zenor. Não vai ter essa história de... sim ou não? Ou não. Não vai ter essa história de dizer o seguinte, olha, não, mas eu sou aliado do governo, mas eu já recebi carta branca do governo para me posicionar da maneira como eu entender. Não existe isso. Ou o governo vai ter seus aliados de peso e fiéis para dizer que pode contar com essa bancada, ou então não vai ter essa história de meia boca. E ainda está longe do governo federal reunir os 308 votos necessários para a votação para a aprovação na Câmara dos Deputados da PEC que muda os critérios para os trabalhadores se aposentarem. Um fato que surgiu nas últimas horas, Beto Almeida, que ganhou destaque nos bastidores políticos, embora entrou com timidez no noticiário nacional, foi uma manifestação do ministro da Economia, Paulo Guedes, que ao acompanhar a posse dos novos dirigentes do Banco Central, sinalizou com a possibilidade de deixar o governo se a reforma previdenciária não for aprovada nesse formato que foi encaminhado ao Congresso Nacional. Aquilo ali foi mais uma espécie assim de pressão que o ministro de chantagem, vamos dizer assim, que ele fez sobre, logicamente, o Congresso Nacional. A mesma coisa, aliás, um linguajar que já deixou claro que não traz resultados práticos. Você lembra que lá atrás, quando ainda estava na fase de transição do governo, o ministro Paulo Guedes chegou a dizer o seguinte, que o governo federal tinha que dar uma prensa nos parlamentares, que tinha que ir para cima dos deputados, porque tinham que votar essa reforma, porque eles tinham que compreender que a reforma era necessária ao país. O que deu, Luciano? Pegou mal que só a declaração do ministro e ele acabou tendo que recuar, que amenizar. Não adianta. Se o ministro disser, por exemplo, que vai, por exemplo, se renunciar ao cargo, caso não seja aprovada a proposta tal e qual foi colocada, é mais fácil ele contando com isso. Porque eu acredito o seguinte, que a reforma da Previdência, como você bem disse, é necessária, ninguém tem dúvida disso. Agora, acreditar que todos os pontos dessas reformas vão passar tal e qual foi encaminhado pelo ministro da Economia, aí também já é demais. Até porque, Luciano, uma realidade bem distante. É bem distante. Até porque tem pontos dentro dessa reforma que a gente já discutiu isso aqui. São verdadeiros jabutis que o Paulo Guedes colocou lá e que não estão necessariamente vinculados a uma verdadeira reforma da Previdência. São 7 horas e 8 minutos, 7 horas e 28 minutos. Você que nos acompanha pelas 26 emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral e também pelas nossas redes sociais no Ceará Agora, nós vamos continuar falando sobre reforma da Previdência Social, porque daqui a pouco
a Assembleia Legislativa abre uma série de debates sobre as mudanças nos critérios da Previdência, da reforma previdenciária. Um dos palestrantes será o ex-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes. Também presente o deputado federal Mauro Filho, que daqui a pouco estará conosco no Jornal Alerta Geral para falar sobre os principais pontos dessa reforma da Previdência Social. E ainda daqui a pouco dentro do bate-papo político, Beto? Vamos conversar também sobre a expectativa que tem hoje para o leilão de venda aí do aeroporto de Juazeiro do Norte. O governador Camilo Santana está lá. E também, Luciano, vou falar o seguinte, nós estamos super felizes, 53 mil ouvintes só no Facebook acompanhando a gente ao vivo na nossa transmissão. Isso em 24 horas. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 31 minutos, vamos continuar falando sobre o assunto que mais mexe com a sua vida, você trabalhador. A Assembleia Legislativa abre hoje uma série de debates sobre a reforma previdenciária, as informações com Sátrio Salles. O ex-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, ao lado do senador Cid Gomes, abre nesta sexta-feira no auditório Murilo Aguiar, a partir das 9 horas da manhã, a série de debates da Assembleia Legislativa sobre os novos rumos da Previdência Social no Brasil. Ao lado de Ciro estará ainda o deputado federal Mauro Filho, que em 2018 elaborou o plano de governo do PDT na corrida pelo Palácio do Planalto. O presidente da mesa diretora, Sarto Nogueira, do PDT, considera que um tema tão importante, polêmico e com tanto impacto na vida dos trabalhadores mereça sim mais atenção. A Assembleia Legislativa realizará reuniões e debates na Grande Fortaleza e no interior do estado sobre o projeto de reforma da Previdência. O encontro desta sexta-feira atrairá, além de deputados federais e estaduais, dirigentes de entidades da sociedade civil, como OAB, CNBB, Sindicato de Trabalhadores e empresariais. Ciro tem sido um duro crítico do conteúdo da proposta de emenda à Constituição PEC elaborada pelo governo federal, com as mudanças nos critérios para contribuintes do INSS se aposentarem. Com informações do Ceará Agora, Sátiro Salles, para o Alerta Geral. E para antecipar a você, ouvinte, parte desse conteúdo a ser exposto nesse debate na Assembleia Legislativa está conosco nos estúdios do Jornal Alerta Geral, o deputado federal Mauro Filho, do PDT. Deputado federal Mauro Filho, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Quais são os pontos dessa reforma previdenciária que mais ardem na vida dos trabalhadores a caminho da aposentadoria? Bom dia. Bom dia a você, Luzenor. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia a tantos ouvintes que nos acompanham nesse exato momento. O que está acontecendo é o seguinte, o Brasil, o governo federal, no seu regime de servidor público, porque no Brasil nós temos 3 sistemas de previdência, o do servidor público, o do trabalhador da iniciativa privada, portanto, é o regime próprio de previdência do servidor, o regime geral de previdência do servidor, que é o do INSS,
e o regime de previdência complementar, que aí antigamente sempre foi do setor privado, mas agora o servidor público federal também tem. Então, vamos começar pelo regime próprio. O governo federal, do que ele arrecada do servidor com os 11%, do que o governo aporta com mais 22%. Esses valores não são suficientes para pagar aposentados e pensionistas do governo federal. Isso representa um déficit de 93 bilhões de reais. Não, esse número não está errado, não. Eu vou repetir, 93 bilhões de reais. Eu estou falando do regime próprio de previdência do servidor federal. Nos estados brasileiros, ainda no regime próprio, o que é que acontece? Do que os estados cobram das suas alíquotas, que hoje no Brasil vai de 12% a 14,25%, que é o estado de Goiás, daquilo que eles pagam, vamos dizer assim, contribuem, com o dobro do que os governos de estado colocam, isso dá um déficit, olha o valor que eu vou dizer agora. Se você somar o déficit de todos os estados brasileiros, isso representa 100 bilhões de reais, Beto Almeida. 93 do governo federal, 100 bilhões dos governos estaduais, e essa é uma das razões porque os estados brasileiros, dos 27, para você, minha cara dona de casa, meu caro trabalhador que nos escuta nesse exato momento, isso é uma das razões porque 18 dos 27 estados brasileiros, eles não têm dinheiro para investimento, ele não tem dinheiro para pagar os seus fornecedores e, o mais grave, estão sem dinheiro para pagar os seus servidores. E eu não estou falando do Rio Grande do Norte, que não pagou o 13º do ano passado, eu não estou falando do Sergipe, eu estou falando de estados muito mais ricos do que os nossos do Nordeste brasileiro, como é o caso de Minas Gerais, que paga atrasado, como é o caso do Rio Grande do Sul, que paga atrasado, e como é o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, que aqui no Ceará a gente diz que quebrou, que apartou. Ou seja, tem aposentado lá recebendo cesta básica, como maneira de ser contemplado com tanto tempo de contribuição. No INSS, para a gente entrar já na reforma, no INSS, até 2015, Luzenor, há uma discussão se havia déficit ou não no INSS, porque o governo tirava, através da DRU, deixa eu explicar a DRU. A DRU significa desvinculação de receita da União, ou seja, aquelas contribuições que faziam parte do orçamento da Seguridade Social, o governo ia lá, garfava 30% e colocava para gastar, para pagar pessoal, para pagar custeio e assim sucessivamente. Mas, a partir de 2015, mesmo nesse conceito, mesmo devolvendo os 30%, mesmo assim, ele passou a ser deficitário e já vinha, era 72 bilhões em 2011, caiu para 56, para 38, para 12, para em 2016 já entrar com déficit de 18 bilhões, 34, 56 e agora em 2019, 80 bilhões de reais. Portanto, precisamos fazer alguma coisa. O que é que o governo está propondo? Este aqui é o erro. O governo quer tirar no lombo do trabalhador essas diferenças, do trabalhador privado, do trabalhador do salário mínimo, como é o caso do BPC, Benefício de Prestação Continuada, o Beto Almeida. Podemos explicar para a grande massa? Claro. Para aquelas pessoas que durante a sua vida não conseguiram pagar pelo menos 15 anos de contribuição para o INSS, lá na LOAS, ou seja, na Lei de Organização e Assistência Social, todo brasileiro, desde que seja a renda per capita da sua família seja inferior a 1/4 do salário mínimo, você passa a ter direito a um salário mínimo. Pois o governo está propondo reduzir esse valor de um salário mínimo, que hoje você passa a ser elegível em 65 anos, com 65 anos de idade, ele está propondo trazer para 60, tudo bem, aí ajudaria, porque você anteciparia, mas ele quer pagar só R$400. Portanto, um valor muito abaixo do salário mínimo. Então, essa é uma regra que nós não vamos deixar isso acontecer. O deputado federal Mauro Benevides Filho não estará pronto para poder, na reforma, não deixar isso acontecer.
Deputado Mauro Filho, o senhor, logicamente, concorda, pelo que já disse, pelo que já expôs, inclusive em outras entrevistas, que o modelo de previdência do atual está falido, que precisa realmente ser modificado. Logicamente que o senhor defende um modelo que, em tese, seja um sistema igualitário, financeiramente equilibrado e sustentável. Agora, para ser esse tripé aí que o senhor já defendeu, inclusive, em entrevistas anteriores, eu pergunto para o senhor o seguinte: o sistema que foi proposto, inclusive de capitalização, como é que seria isso? Porque o governo nem trabalhou isso direito ainda, nem explicou como é que vai ser esse sistema de capitalização. O senhor concorda? Qual é o modelo ideal? Esse do Chile é o que o governo tem falado, tem se espelhado. Isso daí é bom para nós, porque o que eu vejo é a reclamação desse modelo lá no Chile, que fracassou. Não, mas veja, vamos separar as coisas. Existem dois modelos. O modelo de repartição, que é o de hoje, o atual. Que está falido. E o de capitalização, que está falido. E o de capitalização de contas individuais. Ora, o de repartição, o que é que acontece? Os trabalhadores de hoje pagam os aposentados de ontem. Esse é o regime de repartição. O que está acontecendo? O número de trabalhadores ao longo do tempo, ele está caindo. A taxa de natalidade era quase 9 por família. Hoje é 1,8. Olha a queda que tivemos na estrutura da natalidade brasileira, que reduziu para um percentual quase que menos de 2 filhos por família. Além disso, as pessoas estão vivendo mais. Ou seja, no jargão técnico a gente diz assim, o tempo de fruição do benefício, em outras palavras, traduzindo para você, meu caro jovem que nos escuta nesse momento, o tempo de recebimento dessa aposentadoria está ficando cada vez mais. Antigamente, em 80, você vivia aí até 60, 62 anos. Hoje, você está vivendo até 84, já tem gente fazendo 100 anos. Mas, enfim, a expectativa de vida para a mulher é 84 anos. Ainda não chegou ainda até os 100 não, mas já tem muita gente caminhando para lá. Então, se tem menos gente pagando e mais tempo recebendo, não precisa ser doutor em economia para compreender que esse sistema faliu. Ou seja, o déficit é permanente. No regime de capitalização de contas individuais, o que é que acontece? Você deposita para si próprio. O governo vem e coloca uma parte também na sua conta. No Chile que você está falando, lá a capitalização é só com a contribuição sua do trabalhador. Por isso que lá é uma verdadeira crise. O valor da aposentadoria é muito pequeno. O que nós estamos propondo e propusemos na campanha eleitoral, que é que o regime de capitalização ele seja com a contribuição do trabalhador e com a contribuição do governo ou da empresa. Portanto, isso dá um valor muito forte para você poder se aposentar lá na frente. Deputado Mauro Filho, o senhor faz referência ao BPC, que gera angústia, principalmente para quem nunca contribuiu para a Previdência Social e já está a caminho aí dos 60 anos de idade. Agora, quanto a outro segmento que é atingido fortemente pelas mudanças propostas pelo governo federal, que são os trabalhadores rurais. O senhor pisa no dia a dia no solo do interior do estado, onde estão milhares de trabalhadores rurais. Essas regras, elas são consideradas injustas, duras demais para quem vive no campo? A reforma da Previdência não caminhará na Câmara dos Deputados se o BPC e o aumento do tempo de contribuição do trabalhador rural, que hoje é de 15 anos para 20 anos, essas duas matérias terão que ser retiradas da proposta de emenda constitucional. Retiradas, porque senão ela não caminhará. Nós temos outras maneiras de discutir essa questão da reforma. Você tem que aumentar o tempo de idade? Tem sim. Se vai de 60 para 63, para 62 ou 64, isso nós temos que discutir com a população. Mas não pode ser a mesma regra de 40 anos atrás. Não, isso não pode acontecer. Nós temos tempo de contribuição. Uma coisa é o trabalhador rural que está lá no sol quente, com a sua enxada, trabalhando para produzir aquilo que nós consumimos. Outra coisa é o trabalhador que está numa sala, com ar-condicionado, portanto, com todas as condições de ter uma sobrevida de tempo muito mais forte do que aquele que tem o trabalhador rural. Então nós temos outras maneiras
de poder fazer essa reforma sem que necessariamente a gente venha atingir tanto aqueles que são beneficiários do benefício de proteção continuada, como o trabalhador rural. Quer ver outra coisa polêmica? Por exemplo, a professora do regime próprio, portanto mulher, né, professora, mulher, que hoje tem 25 anos obrigatórios para contribuir para poder se aposentar. Se eu estou entendendo direito a proposta, há uma transformação, uma exigência automática de 25 para 40 anos, porque a mulher sai para 62. Isso não vai passar. Que ela possa aumentar a mais 2 ou 3 ou 4 anos, enfim, isso deverá ter alteração. Mas não pode, Luzenor e Beto Almeida, você de uma hora para outra, você sair de 25 anos para uma necessidade de 40 anos de contribuição. Isso está fadado ao insucesso. Deputado São 7 horas e 45 minutos, Beto Almeida, 7 horas e 44 minutos. Nós temos um intervalo e voltamos já já com o deputado federal Mauro Filho, que neste momento está nos estúdios do Jornal Alerta Geral, olhando, para quem nos acompanha pelas redes sociais, para o prédio da Assembleia Legislativa, onde a partir das 9 horas, ao lado do senador Ciro Gomes, do ex-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, também participará o deputado Mauro Filho desse debate sobre a reforma previdenciária. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Atenção, servidores do Estado do Ceará. Começou a etapa de prova de vida do recadastramento geral para todos os servidores ativos e inativos. Você realiza tudo no autoatendimento de qualquer agência Bradesco. Basta ir ao banco no mês do seu aniversário. Quem fez o recadastramento em 2018 também precisa fazer a prova de vida. Dúvidas? Ligue 0800 085 1622. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Caucaia está unida contra o mosquito da dengue. As 4 maiores secretarias da prefeitura declararam guerra contra o Aedes aegypti, que também transmite a zika e a chikungunya. Uma grande campanha de mobilização está em andamento para diminuir os criadouros do inseto. E a sua participação caucaiense é muito importante. Elimine recipientes que podem acumular água. O mosquito se reproduz até numa tampinha de refrigerante. A prefeitura vai envolver escolas e intensificar a limpeza nos bairros com maior incidência do mosquito. Prefeitura de Caucaia, nossa missão é cuidar de você. Quer falar com a grande fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. As notícias do Jornal Alerta Geral estão no Ceará agora. Fique por dentro e bem informado. Acesse www.cearagora.com.br. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada, viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindi Ônibus por mais gentileza. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. São 7 horas e 48 minutos, estamos de volta no Jornal Alerta Geral, nesta entrevista com o deputado federal Mauro Filho. E a última pergunta desse bate-papo com o jornalista Beto Almeida.
Deputado, só uma dúvida que eu quero tirar agora aqui com o senhor, que também afeta a muitos aposentados que hoje estão no mercado de trabalho, mas que está dentro da reforma da Previdência, que é exatamente a questão de que o aposentado, depois do que for aprovado nessa reforma, quando ele vier a ser demitido, a multa de 40% dele deixa de existir. E outra coisa, deputado, ele passa realmente a não ter mais recolhimento para o FGTS, vai ser assim mesmo? Mas veja, vamos analisar do seguinte aspecto. Hoje, para você contratar o aposentado, em função do tempo de trabalho dele, já ser uma pessoa mais experiente, muitas vezes até com um salário mais elevado. Há uma tendência das empresas que a partir do momento em que você vai elevando o salário, depois de um certo tempo você é degolado. Você vai buscar pessoas mais jovens para poder exatamente ter um menor custo na sua contratação. Então, o governo, como está exigindo maiores tempos de contribuição, pensa-se, portanto, que uma maneira de você evitar a demissão de um aposentado, portanto, ele já teve direito ao seu FGTS durante a vida inteira. Essa retirada é somente, não é para o trabalhador em geral, é somente só para o aposentado, para poder dar um estímulo às empresas para que eles não necessariamente sejam degolados do processo, que eles possam continuar. E, portanto, essa medida aí, não sei se é das piores que constam lá na proposta que está colocada. E segundo ponto, o regime de capitalização de contas individuais, ele já funciona hoje no governo federal. O FUNPRESP. Ou seja, hoje, os servidores que entraram a partir de 2013, maio de 2013, lá eles já não participam mais do regime de repartição. Eles já fazem, Beto Almeida, parte do regime de capitalização de contas individuais. Isso foi proposto pelo presidente Lula em dezembro de 2003, que é a emenda constitucional... Mas no regime de adesão, né? Não, obrigatório. Porque é o seguinte, o sistema é assim, se você ganha até o teto do INSS, você permanece no regime de repartição. Se você ganha acima do teto, aí fica até o teto repartição, a partir daí no regime de capitalização de contas individuais. Com as duas contribuições, a contribuição do trabalhador e, obviamente, que a contribuição patronal, e essa diferença ela é importante, né, para as pessoas terem sua segurança na aposentadoria. São 7h51, deputado federal Mauro Filho, eu quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral, mas uma resposta rápida com uma pergunta rápida com uma resposta curta. O BNB sofre alguma ameaça? Falou-se de possível fusão do Banco do Nordeste com o BNDES. O senhor, como economista, ex-secretário da Fazenda, o pai que foi presidente do BNB, eu tenho a curiosidade agora de fazer essa pergunta ao senhor. Mas essa é muito simples, porque o BNB ele tem funding próprio, ou seja, ele tem fonte de recursos próprios, constitucional, portanto tem uma tarefa desempenhada muito forte na região. A junção com o BNDES, como foi proposto, por mais que o governo diga que olha, isso não é problema, porque a fonte é constitucional e o BNDES não poderia desviar os recursos dele. No entanto, o raciocínio de política econômica, de que setores devem ser empregados esses recursos, não podem ficar nas mãos de alguém que só pensa o sul do país. Não é por bairrismo, por ter um banco, não, é pela função clara no processo de alocação mais correta dos recursos públicos do próprio Fundo Constitucional do Nordeste. Portanto, nós estamos trabalhando também firmemente para que essa história de fusão ela possa ser dissipada e o Banco do Nordeste continue, portanto, prestando os serviços indispensáveis para fazer o Nordeste crescer e se desenvolver. Deputado Mauro Filho, ao senhor, nosso bom dia, nosso muito obrigado. Bom debate na Assembleia Legislativa. Até mais tarde. Obrigado a você, ouvinte. Fica aqui no registro da minha posição de que nós não vamos deixar lá na Câmara dos Deputados que essa matéria que afeta diretamente o trabalhador, o menos favorecido, estaremos prontos para fazer a defesa. Grande abraço. A você, Beto Almeida, bom dia, bom trabalho. Bom dia, até segunda. São 7h53. Se você continua acompanhando as informações aqui no Alerta Geral. Economia, negócios, as suas finanças e o seu bolso com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Bom dia, Luzenor. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral.
Os governadores dos 9 estados nordestinos aprovaram ontem a criação do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. O Consórcio Nordeste, que terá como primeiro presidente o governador da Bahia, Rui Costa. O protocolo foi assinado durante a segunda edição do Fórum de Governadores do Nordeste, no exercício de 2019-2022, que ocorreu em São Luís do Maranhão. Agora cabe a cada governo autorizar a formação do consórcio. Presente na reunião, o governador cearense Camilo Santana destacou a importância do fórum para a defesa dos interesses da região e o crescimento dela através do novo consórcio. O Fórum de Governadores do Nordeste tem se consolidado como um instrumento importante de se discutir e avaliar o momento político do Brasil e fortalecer as políticas públicas para o país e o Nordeste dentro daquilo que é consenso. Esse consórcio chega também para nos fortalecer e unificar ainda mais a reunião, ressaltou Camilo Santana. Com a criação, os estados passam a ter mais força em negociações financeiras. Neste modelo, por exemplo, as unidades federativas envolvidas poderão realizar compras conjuntas com o objetivo de reduzir os custos. Da mesma forma, poderão trabalhar juntos a venda de produtos. É uma grande ferramenta de gestão e compartilhamento de projetos, ideias, apoios mútuos e redução de custos. Uma vez formalizado o consórcio, nós poderemos fazer licitações de itens que forem comuns e assim mudarmos o patamar da escala de licitação. Todos sabem que se você licitar um item, você consegue um preço. Se vai licitar milhões, consegue outro preço, afirma o primeiro presidente do consórcio, Rui Costa. O consórcio vai permitir que os estados cedam, principalmente em períodos de crise, servidores e equipamentos. Fica permitido ainda a realização de intercâmbios estudantis, projetos conjuntos de infraestrutura, parques industriais e tecnológicos interestaduais, criação de fundos para financiar investimentos e troca de tecnologia e conhecimento, entre outras ações. As pautas nacionais também foram colocadas em discussão. No encontro de governadores, o grupo fechou pensamento contrário à ideia de desvinculações de receitas frente às despesas obrigatórias com saúde, educação e fundos constitucionais. Para os governadores nordestinos, seria mais relevante discutir o Pacto Federativo, colocando em debate uma nova distribuição de receitas e competências. O entendimento dos estados nordestinos em relação à reforma da Previdência é que há necessidade de se debater uma mudança do modelo atual, mas que é preciso sair em defesa dos que mais necessitam. Na ocasião, ficou decidido que o grupo vai conversar com os 153 deputados federais e 27 senadores que representam os 9 estados nordestinos para que não haja retrocesso quanto a mecanismos essenciais para o desenvolvimento regional, exemplo do Banco do Nordeste, Chesf e Sudene. Carlos Alberto Alencar para o Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem à noite teve bola rolando pela Copa do Brasil, Libertadores da América e até Campeonato Carioca. Vamos para os resultados. Na Copa do Brasil, apenas um jogo. O Vasco da Gama jogou em casa contra o Avaí e venceu pelo placar de 3-2. Já na Libertadores da América, 2 jogos movimentaram a competição na noite de ontem. O Peñarol venceu o São José pelo placar de 4-0 no grupo do Flamengo. Agora o Flamengo lidera com 6 pontos, o Peñarol tem 3, LDU também tem 3 e o São José até agora não marcou nenhum ponto. O outro jogo da noite foi entre Atlético do Paraná e o Jorge Wilstermann, e o Atlético do Paraná venceu pelo placar de
4-0 e marca os seus primeiros pontos na competição. Vamos agora falando de Campeonato Carioca. Ontem teve um jogo antecipado da quinta rodada. O Boa Vista recebeu o Fluminense e foi derrotado pelo placar de 3-0. No final de semana tem mais bola rolando pelo Campeonato Carioca. Destaque para o clássico de domingo às 19 horas no Maracanã entre Fluminense e Botafogo. O Vasco da Gama joga com a Cabofriense e o Flamengo joga amanhã sábado contra o Volta Redonda. No Campeonato Cearense, final de semana de folga. Não vai ter bola rolando, somente no próximo dia 20. Agora vamos falando do Campeonato Paulista, que também tem rodada no final de semana. E o destaque fica para o clássico amanhã, às 4:30 da tarde, no Pacaembu, envolvendo São Paulo e Palmeiras. No Campeonato Mineiro também tem clássico. O Atlético Mineiro pega o América Mineiro. Lembrando que o Atlético é o líder e o América Mineiro está em segundo lugar. O terceiro colocado, o Cruzeiro, vai jogar contra o Tupi. Vamos agora dando uma passadinha no Campeonato Gaúcho, que tem clássico domingo às 7 da noite na Arena Grêmio. Tem Grêmio e Internacional. Grande jogão de bola. E ontem à noite também teve bola rolando pela Copa do Nordeste, a Lampions League, com os seguintes resultados: CRB 1, Náutico 2, Sampaio Corrêa 0, ABC de Natal 1, Confiança 2, Vitória da Bahia também 2. Amanhã sábado, às 4 da tarde, tem Botafogo da Paraíba contra a equipe do Altos. E no domingo, às 18 horas, no Castelão, tem clássico Ceará e Fortaleza, mais um clássico. Na semana passada, o confronto foi pelo Campeonato Cearense. Desta feita, será pela Copa do Nordeste. E para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando de Fórmula 1. Os motores voltam a roncar e arrepiar quem gosta do automobilismo. Nesse final de semana, teremos o primeiro GP do ano, o Grande Prêmio da Austrália. Os motores da Fórmula 1 falando alto nas pistas do mundo afora. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. 8 horas no Ceará e nós encerramos o programa de hoje mostrando aos nossos internautas imagens de Fortaleza, que amanheceu com um sol forte, mas no momento uma mudança de tempo repentina. Parece que a chuva vai chegar novamente. Você confere nas imagens da Camila Maciel. Obrigada pelo seu carinho, audiência. Nosso encontro amanhã às 7 horas, com muito mais informações no Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Tenham todos uma excelente sexta-feira e até amanhã às 7 horas. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.